motivados? Eu sou Nani Fonseca e trago a vocês o curso de expressão musical e interpretação voltadas a instrumentos e sopro. Primeiro eu quero contar um pouco da minha trajetória para vocês e da minha experiência musical e da minha vivência. Depois nós formaremos um conceito sobre expressão e interpretação musical. E depois nós vamos para a parte prática das ferramentas para a aplicação dos mesmos. Eu comecei a tocar muito cedo, aos 9 anos de idade, na igreja. Meu pai tocava na igreja, meus irmãos tocavam na igreja, e o meu objetivo era apenas tocar na igreja. E eu peguei gosto. Eu já admirava os músicos que tinham uma desenvoltura maior. Eu queria também isso, mas eu não tinha muita visão de onde eu poderia chegar. Aí começou a surgir a oportunidade para tocar em orquestras maiores de outras igrejas ou orquestras que iam de igrejas em igrejas, não era de uma igreja fixa. E então eu pude desenvolver um pouco mais o meu trabalho e fui tendo contato a outros músicos. Então surgiu a oportunidade para dar aula em uma igreja, mas nesta época eu só tocava trompete e precisava de um professor de trompete e saxofone. Então eu passei a tocar saxofone e estudar o saxofone, ainda de uma forma muito superficial. Futuramente, aos 21 anos de idade, eu tive a oportunidade de montar uma escola de música na minha cidade de Jundiaí, junto com outros músicos um pouco mais experientes, e a oportunidade de começar a trabalhar com música de forma profissional. Surgiu então o interesse em estudar com professores com mais informações, uma vez que agora eu tinha condições para estudar. Maiores condições e recursos financeiros. Eu estudava trompete com o professor da Unicamp em Campinas e na mesma época eu estudava saxofone no Conservatório Henrique Castellari na cidade de Salto. E eu tive um desenvolvimento musical muito expressivo na época, o que me deu a oportunidade de tocar em bandas que faziam shows. Comecei a tocar no Raízes Rasta e na época a banda foi um grande sucesso e eu continuei indo de bandas em bandas e continuei estudando. Fui trabalhar com cerimônias de casamento, que foi bem bacana e me exigia muito da expressão. E eu continuava estudando nessas duas escolas. Ao me formar no conservatório em Salto, eu fui estudar trompete popular na Tom Jobim, em São Paulo, que hoje é a escola EMESP. E eu continuei estudando e pegando gosto e desenvolvendo. E cada vez indo mais longe, trabalhando com mais bandas, mais artistas e mais profissionais, trabalhando também na primeira igreja batista de Jundiaí, onde eu era membro e funcionário músico, que foi um lugar que me deu uma grande bagagem também profissional. Depois de estabilizar a minha carreira, eu preferi estabilizar mais na área de cerimônia, por ser mais tranquilo, um trabalho que viaja menos, um trabalho mais estável. No ano de 2019, aos 42 anos de idade, eu sofri um AVC. Fiquei paralisado e me varreu todo o conhecimento musical. E como eu não sabia tocar, minha esposa colocava os vídeos meus tocando e eu admirava muito aquele saxofonista. Aquele saxofonista era eu mesmo. E eu comecei a fazer um trabalho de
tratamentos médicos. Assim que a saúde estava estável, eu iniciei os estudos novamente, como um iniciante. Eu estudava 8, 10, 12 horas por dia, seguidas, para atingir os meus objetivos de tocar bem. E graças a Deus eu estou muito satisfeito com o resultado dos estudos e hoje quero compartilhar para vocês toda essa bagagem, quero poder embalar todo esse conteúdo musical, toda essa questão da linguagem, da interpretação e passar para vocês de uma forma clara, objetiva e direta. Agora vamos para uma outra parte que é um bate-papo que eu quero conversar com vocês sobre interpretação musical, expressão musical, para vocês formarem um caráter musical, para vocês formarem uma identidade da expressão. A expressão musical é aquilo que nós utilizamos para quando o músico tocar, não soar apenas notas musicais, não parecer apenas uma máquina bem lubrificada. Para quando a pessoa escutar você tocando, a pessoa fala: puxa, esse saxofonista, esse trompetista, esse flautista, esse trombonista, independente do instrumento que você toca, ele toca com a alma, como ele se expressa, que maravilha, que soe musical. Uma criança, ainda de berço, ela já canta e bate palma antes mesmo de aprender a falar. A música está dentro dela. Isso é uma forma natural de fazer música. Aí ela cresce, com o tempo ela se apaixona por música e resolve ser música. E quando ela vai estudar música, lhe apresentam aquele monte de informações e ela fica engessada às técnicas, às informações, e ela deixa de lado aquela forma mais natural de fazer música. Como a gente aprende no início, música é a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante o som. Nós temos que ter essa expressão, esta liberdade em tornar a música algo muito natural para você que toca e para quem escuta, quem aprecia o seu trabalho. Este é o grande segredo da música, da interpretação. Soar natural, não soar de forma que a pessoa fale: puxa, como ele é técnico, como ele coloca cada nota minuciosamente bem pensada. Quem escuta quer entender a comunicação entre você e ela. Isso tem que ser muito claro. Então, o meu objetivo ao longo desse curso é tornar você mais musical, que a sua interpretação soe com muito mais musicalidade, muito mais naturalidade. Não soe algo muito matemático. Esse é o nosso objetivo. Se você for para uma tribo distante do que nós conhecemos como civilização, porque não deixa de ser uma outra civilização, eles têm a forma deles de fazer música e vivenciar isso, muito distante do que nós chamamos de técnica e didática musical. Nós precisamos aprender a nos expressar, mesmo usando as ferramentas, não deixar de lado a essência musical. É importante lembrar, motivado, que as possibilidades de interpretação são infinitas. O ideal é que você tenha a sua própria identidade, mas sempre trabalhando a partir
de algumas estratégias que nós vamos trabalhar aqui, que já vai dar um ponto de partida para você. Em primeiro lugar, quando você vai tocar, é importante você conhecer um pouco o teu público. O público que está te ouvindo, é importante você ter uma noção o que eles esperam de você. Isso se você tem a intenção de agradá-los. Porque em algumas situações, o músico, ele se expressa bem, ele interpreta bem, ele tem todas as ferramentas, todas debaixo do dedo e muito bem colocada. Só que ele não atinge o objetivo de agradar a plateia. Então, isso é algo muito importante. O músico, principalmente quando ele tem a intenção de ser um músico profissional, agradar o ouvinte é sim muito importante. Afinal, o ouvinte é ele que vai fazer a sua propaganda. Se você tem intenção em postar vídeos no YouTube, é importante você saber direcionar a um público. E isso são estratégias que você pode fazer analisando as suas interpretações. Você tocou com uma linguagem, agradou esse público e era essa a sua intenção, agradar, você vai fazendo os ajustes que são necessários. Uma coisa que é muito importante, o músico em si, ele tem algumas vaidades. Então, quando ele vai tocar, ele quer mostrar que ele tem o domínio da técnica. E nem sempre isso é o mais importante. Quando você está tocando para um público, a sua técnica não é o mais importante. O mais importante é a sua musicalidade. Nós vamos trabalhar centenas de ferramentas, mas na hora de aplicar, vai exigir muito do seu bom gosto, do seu bom senso na aplicação. O mais importante não é você usar o máximo de técnica. O importante é que as suas técnicas sejam ferramentas para você desenvolver a sua história. Quando você vai tocar uma música, é como se você fosse contar uma história. Quanto mais ferramentas você tem para contar essa história, quanto mais o seu vocabulário é rico, aumenta as suas possibilidades. Isso não quer dizer que você tenha que usar todas as possibilidades de uma vez para não poluir, usar a linguagem mais correta para passar a informação para o seu ouvinte. É muito importante você conseguir agradar o seu ouvinte e se agradar. E usar a linguagem correta para a música que você está executando. Uma coisa muito importante é quando você toca uma música que é interpretada por algum cantor, é de antemão você ouvir o cantor, a fonte original da música, né? O cantor que gravou. A pessoa, quando te chama para tocar uma determinada música, por exemplo, ela chama você e ela pede a música do Djavan. Então, se ela pediu a música do Djavan, é porque ela ouve Djavan e ela gosta de Djavan. Então você não pode estragar esta música do Djavan. Você tem que ter em mente o que essa pessoa está esperando de você. Porque de repente você gosta de um outro estilo musical e você quer trazer todas as influências do outro estilo musical para a música do Djavan e você descaracteriza a música do Djavan. Então você tem que ter muita noção e filtro dentro disso. Né? A gente não pode se empolgar em querer usar todas as ferramentas, né,
só porque você aprendeu apogiatura, mordente, grupeto, usar tudo de uma vez. Você vai administrando essa sua técnica de forma muito natural, para que o mais importante seja a pessoa ouvir a música e reconhecer a música que ela quer ouvir dentro do que você está tocando. Você não pode descaracterizar a música só porque você tem um arsenal enorme de técnicas e você quer usar todas essas técnicas de uma vez só. Não, o mais importante é a música. O mais importante não é você e nem a sua técnica. O mais importante é a música. Se você fizer essa música da melhor forma possível, você se torna importante. É importante você ter esse conceito para a interpretação, para não sair descaracterizando tudo que você toca, ficar tudo muito técnico e nada musical. Para você não usar todas as suas técnicas e as pessoas falar, eu não gostei, não sei por quê. Porque a pessoa que está te ouvindo, ela não sabe exatamente o que você está usando, mas ela sabe se está bonito ou não. Não adianta você querer impressionar outro músico e usar todas as técnicas possíveis na tentativa de impressionar o outro músico. Porque o outro músico, ele não vai comprar o seu trabalho. Quem ouve e aprecia é o público. Então você tem que agradar a você e ao seu público. E é muito satisfatório quando eu toco e eu sei que o meu público gostou. É algo que me deixa muito feliz. Então eu não preciso me preocupar em me agradar. Se eu agradar o meu público, eu já estarei feliz. Por tabela. A interpretação, com uma gama de ferramentas, você vai acabar criando o seu perfil. Isso também varia muito do que você ouve, do que você gosta, das referências que você absorve. Quando você ouve um outro músico, é muito importante você pensar se é aquilo que você quer para você ou não. Se é aquilo que você está buscando. Mas a expressão, ela começa na sua estratégia. Quando você vai tocar, antes de sair colocando notas, você já tem que pensar numa estratégia. Bom, essa música eu vou tocar de forma mais leve, mais sutil, né? Uma dica muito importante quando você vai tocar uma música, sempre começar de forma mais discreta, se apresentando, né? Não sair colocando todas suas ferramentas de uma vez, para você não gastar todas no início da música e depois você não ter mais argumentos para continuar. Então você começa e vai desenvolvendo o tema. Começa leve, se apresentando. Você começa tocando como você estivesse falando. Eu sou o Nani Fonseca e eu vou tocar essa música para vocês de forma educada, para chamar a atenção do seu ouvinte. Sempre de forma muito educada. E depois você vai desenvolvendo, usando as suas expressões e desenrolando de uma forma que o tema vai evoluindo gradativamente. Se você gasta tudo no início da música, depois você não consegue mais prender a atenção do seu ouvinte, porque fica desinteressante. Você não vai ter argumentos depois para manter ele preso a você, porque você gastou tudo no início da música. É importante esse desenrolar. A cada momento que ele vai ouvindo, você vai dando mais novidade. Ele vai ouvindo e você vai dando mais novidade.
e você vai prendendo sempre a atenção. Ele sempre estará prestando atenção em você, porque ele sabe que no próximo compasso você tem uma outra novidade para oferecer, entendeu? Você não gastou tudo. Você se torna uma caixinha de surpresa constante. Isto é muito importante. A escrita musical, na sua forma mais tradicional, nos leva a tocar de uma forma muito quadrada. A primeira parte nós vamos começar trabalhando alguns conceitos do jazz que vai nos facilitar. Nós vamos trabalhar acentuação, agrupamento e balanço das notas, síncopa e delay, para a gente não tocar exatamente quadradinho, para a gente já começar a ter uma leitura um pouco mais solta. A gente não olhar a escrita só de forma dura. A gente já vai conseguir olhar a escrita musical com algumas possibilidades diferentes. Com isso, obrigatoriamente nós vamos ter que abordar as articulações, os fonemas, né, para não ser as articulações tudo com tu, tudo com du, tudo, para que as articulações não sejam tudo com tu, tudo muito dura. Uma pessoa, quando ela vai sussurrar uma música que ela não conhece a letra, ela canta com chururururururu, chururururururu. Ela não usa apenas uma sílaba. E quando nós vamos tocar o nosso instrumento de sopro, então nós temos que pensar próximo a isso, para que não fique tudo tu 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 tu. Soe mais vocalizado isso, né? Então nós vamos trabalhar bastante essa parte das articulações, o trabalho de articulação para tirar aquela grosseria e soe mais musical. Essa é a porta de entrada para a linguagem. Criando balanço, criando soltura na música. Nós vamos trabalhar esses aspectos dentro da leitura. A música que nós vamos usar como guia ao longo desse curso vai ser o Can't Help Falling in Love, do Elvis Presley. É uma música de leitura simples, de leitura fácil, porque nós não vamos prender o nosso trabalho de expressão e linguagem à partitura. Então, por isso eu escolhi uma música muito simples, para você que não tem uma leitura muito evoluída, não ficar se prendendo a ter que resolver os problemas com leitura. O foco não é resolver os problemas com leitura. E você que já lê bem, se você estiver estudando uma música que a escrita dela é mais fácil, você também vai se sentir mais à vontade e mais solto para trabalhar os exercícios e as técnicas que nós vamos apresentar aqui. E nós vamos experimentando essas técnicas e esses efeitos à medida que nós vamos estudando, para que você entenda na prática o efeito dele e aconteça uma interiorização, para que você interiorize esses resultados e torne parte natural da sua tocada, da sua linguagem, e que fique muito mais natural. Esse é o objetivo. Por aqui eu termino este primeiro bloco onde eu me apresentei e apresentei o curso. Agora nós vamos para o segundo bloco, onde é praticar com o instrumento
essas ferramentas e experimentá-las na música que nós vamos desenvolver ao longo do período. Muito obrigado. Vamos para o próximo bloco.